a todos. Esta semana, ao viajar, entre aspas, na internet, em particular no Facebook, deparei-me com um post do Rick Warren que na altura nos despertou a atenção e depois, mais tarde, quando estava a pensar no que havia de vos falar, resolvi voltar a esse post porque achei que era mesmo sobre isso que eu devia pegar e esmiuçar e apresentar-vos esta manhã. O post que ele colocou tem a ver com um tema que é o tema desta manhã, que tem a ver com a mudança. Portanto, o tema desta manhã é o papel da mudança. Vamos aprender, espero eu, que vos tenha alguma coisa para vos trazer de novo, à luz das Escrituras, sobre a gestão da mudança. E como é importante perceber como é que podemos analisar e receber quando a mudança chega às nossas vidas, porque se há coisa que é certa nas nossas vidas, é que haverá sempre mudança, sempre consecutivamente mudança. O post era o seguinte, eu vou traduzir para português. Toda a mudança envolve perdas. Temos sempre que abdicar de algo antigo para abraçar algo novo. Toda a mudança envolve perdas. Temos sempre que abdicar de algo antigo para abraçar algo novo. Isto fez-me pensar. E fez-me pensar ao ponto de concordar com ele. Epá, isto é verdade. Qualquer tipo de mudança que me ocorra envolve abdicar de uma coisa para ter outra nova. Sejam elas mudanças voluntárias ou forçadas. Acontece sempre. Vamos ver na Bíblia como isto acontece. E vamos ver na Bíblia também outras lições importantes para nós. Assim espero. Portanto, para mudar, eu tenho sempre que abdicar de alguma coisa. Sempre, sempre, sempre. E sabem, este é o principal obstáculo à mudança. Porque custa-nos abdicar de alguma coisa. Mesmo sabendo que o que vem é melhor, muitas vezes largar alguma coisa que já temos. Mesmo sabendo que o que vem é melhor, custa-nos. Há aquele tipo de pessoas que gostam de colecionar coisas, mesmo não precisando delas. Digo-vos, nós, em menor grau, temos todos o mesmo problema. Nós gostamos de colecionar coisas mesmo que não precisemos. E esse é um obstáculo à mudança. Mas somos convencidos a mudar com uma regra, digamos, matemática. Quando os ganhos que nós esperamos e a expectativa que eu espero da mudança é superior àquilo que eu acho que vou perder mantendo-me assim. Quando eu faço esse trade-off, essa análise, eu vou-vos dar um exemplo. Queremos comprar uma casa, queremos trocar de casa, queremos mudar de casa. Uma mudança. Eu mudo de casa quando eu acho que a casa para onde eu vou tem algo melhor para mim em relação àquela que eu já tenho. Vocês podem dizer, mas aquela que tu tens tem uma ótima exposição solar. Mas para onde eu vou está em frente à praia. Portanto, eu faço o trade-off, aquilo que eu tenho, aquilo que eu vou abdicar, eu só troco se aquilo que eu vou ter a seguir me dá alguma expectativa positiva. Isto é a teoria. Nem sempre funciona assim. Mas esta é a teoria. Deixem-me dizer-vos que muitas vezes as mudanças não são voluntárias. Há mudanças que batem à nossa porta que não nos dão tempo para fazer estes raciocínios. Acontecem e pronto, e nós temos que mudar. E a nossa resistência nesses casos é maior. Pelo menos, entre muitas razões, por duas. Primeiro, porque pensamos sempre quando a mudança é forçada que vamos sair a perder. Mesmo que isso não aconteça. Segundo, porque o timing não sendo definido por nós, isso custa-nos. E estamos sempre fazendo alguma resistência. Mesmo que a mudança seja importante, o facto de não termos sido nós a clicar é agora que eu quero fazer a mudança, isso causa sempre resistência. Ficamos sempre a achar que não é a altura certa, mesmo sendo. Vamos ver exemplos de mudanças forçadas também na Bíblia. Nas nossas vidas, garanto-vos que seremos muitas vezes chamados a mudar. Muitas vezes por iniciativa própria, muitas vezes por iniciativa forçada. E, portanto, é importante perceber como lidar com a mudança, para que possamos ter vidas mais felizes e vidas mais plenas. Isto não é teoria, isto é prática, isto é muito importante. Mudanças voluntárias. Primeira parte, ok? Já sabem que eu não costumo passar muito no meio-dia, ok? Mas não vou deixar de dizer aquilo que tenho a dizer. Mudanças voluntárias. Eu vou utilizar muito textos citados. Se quiserem ter o acesso, já sabem que a nível do acesso gravado está na página do Facebook do Carlos e da Igreja também aqui do Conde, não é? Mas a nível de texto, se quiserem depois ter o texto com os versículos e até com alguma do que eu estou a dizer, eu depois posso dizer onde está, ok? Está na net e posso depois dar o link e vocês podem ir buscar se tiverem interesse no final. Isto para vos dizer o quê? Não se preocupem se perder algum versículo, ok? Não se preocupem se perder alguma coisa que eu depois posso vos dar tudo isto. Há um versículo que eu quero citar, mas antes deixe-me dizer-vos, quanto às mudanças voluntárias, que é a primeira parte do tema. Elas são planeadas, elas são preparadas e deixem-me dizer-vos que muitas vezes são erradas.
Nós planeamos, nós preparamos, nós esquematizamos, nós analisamos e falhamos tantas vezes. Como é que é possível? Olhemos para um versículo, e eu cito, que está em Jeremias 2,36. Porque te desvias tanto, mudando o teu caminho. Também do Egito serás envergonhada, como foste envergonhada à Assíria. Primeira parte do versículo que eu queria destacar. Porque te desvias tanto, mudando o teu caminho. A pergunta que eu tenho e que vós têm de fazer a vós próprios, antes de cada ato de mudança, é esta. Esta escolha, esta mudança afasta-me do caminho? Antes de analisarmos as nossas voluntárias, esforçadas, etc. Primeira pergunta, antes de cada escolha, antes de cada mudança. Esta escolha que implica esta mudança afasta-me do caminho? E eu vou explicar melhor. Entenda-se caminho. Esta escolha vai contra o que Deus diz na Bíblia? Esta mudança vai contra o que Deus diz na Bíblia? Se não diz na Bíblia, esta escolha vai tirar tempo para servir a Deus? Esta escolha vai-me afastar de Deus? Esta escolha vai-me juntar com pessoas que não querem saber de Deus e que me podem influenciar negativamente? Porque nem tudo, a Bíblia não fala de tudo, mas a Bíblia dá pistas. A Bíblia diz, é clara, porque te desvias tanto, mudando o teu caminho. Nós somos hábeis em mudar o caminho, em trocar, em torcer o caminho. O caminho é Jesus. E muitas vezes nós gostamos de fazer muitas invenções. Trocar, torcer. Não nos desviemos do caminho. Esta é a pergunta que devemos colocar sempre. Então vamos ver o primeiro exemplo de mudança. Eu diria, talvez, os primeiros exemplos de mudança da Bíblia. Eu estou a falar de Adão e Eva. Quando eles decidiram comer do fruto, toda a gente sabe a história, eu não vou perder tempo. Mas quando decidiram comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles sabiam que se o fizessem, algo iria mudar. E eu não estou a falar de cor, eu vou citar. Porque lhes foi vendida a ideia de que seriam como Deus. Eu vou ler. Está em Gênesis 3, 4 e 5. Eu cito. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porquê? Porque o Senhor disse, do dia em que comeres do fruto daquela árvore, certamente morrerás. E a serpente, para os enganar, para os tentar, disse, atenção Adão e Eva, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isto para dizer o quê? Quando Adão e Eva comeram o fruto, eles iam buscando uma mudança. Sabem qual era a mudança que eles esperavam? Eles queriam ser como Deus. Eles queriam ser como Deus, porque foi essa a ideia que lhes foi vendida pela serpente. Eles queriam essa mudança. Então, nesse ato de mudança, eles tinham uma expectativa. Lá está, aquele velho, o post do Rick Warren no início, expectativa. Eles queriam ser como Deus. O que é que eles tinham que abdicar? Porque há sempre uma coisa que têm que abdicar, certo? Na mudança. Eles queriam abdicar do quê? Eles iam abdicar a ser verdade o que Deus disse, iam abdicar das suas vidas. Pergunta. É óbvio que eles não iam abdicar das vidas deles, não é? Errado. Eles queriam abdicar e tanto arriscaram. Eles arriscaram. E sabem que eles arriscaram? Porque eles não deram crédito à palavra de Deus. Eles acharam que Deus não estava a falar a sério. Acharam, não, Deus é tão amigo, é tão nosso, fez coisas tão fã. Não, Deus não nos ia tirar a vida. Não deram crédito. Isto para vos dizer o quê? É a primeira grande lição nas mudanças voluntárias. Nós muitas vezes fazemos más escolhas e más mudanças porque não damos crédito àquilo que Deus diz na palavra de Deus. Quando não lemos a Bíblia, não nos admiremos de começar a tomar decisões erradas. Porque não damos crédito. E quando não damos crédito àquilo que Deus diz na palavra, neste caso, a palavra de Deus era, não comas, se comeres morres. Eles não deram crédito. E nós muitas vezes somos tão parecidos com Adão e Eva. Nós criticamos um bocadinho no subconsciente, nós achamos, como é que Adão e Eva fizeram o que fizeram? Ou que fizeram aquilo que fizeram de facto. Nós, no lugar deles, tínhamos feito igual. Nós tínhamos feito igual. Perante aquela tentação. Todos nós temos aquele bichinho de querer ser um pouco mais, de querer ser então, sereis como Deus, não é? Todos nós faríamos igual. E o primeiro erro deles, o grande erro deles, e uma coisa que deve servir para a nossa alerta, temos que dar crédito àquilo que Deus diz. Se nós não o fizermos, nós faremos escolhas erradas e mudanças erradas. Faremos grandes disparates. E sabem? As consequências dos nossos disparates nunca nos afetam só a nós. Vejam, todos nós hoje em dia estamos a pagar pelas consequências do ato de Adão e Eva. O pecado entrou no mundo por Adão e Eva, a morte entrou no mundo por Adão e Eva, e podia descrever aqui uma série de coisas que entraram no mundo por Adão e Eva. Porquê? Porque não deram crédito à voz de Deus numa mudança, numa escolha. Muito importante. Segundo exemplo de uma mudança voluntária, também má mudança. Já vou-vos dar um exemplo de uma boa mudança, ok? Porque também há exemplos de boas mudanças de escolhas voluntárias.
Outro exemplo de uma mudança voluntária, que foi uma má mudança, foi de Ló. Eu vou citar. Está em Gênesis 13, 7 a 12. E eu cito. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Vou parar por aqui. Por outras palavras, Ló e Abrão tinham muito gado, tinham muita gente e pouco terreno para estar juntos. Havia confusão. Estavam-se a pegar porque precisavam de espaço. E tinham que tomar uma decisão, tinham que se afastar. Então disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Temos aqui o Abrão coloca Ló à vontade. Epá, tu escolhes o que quiseres. Tu escolhes a esquerda, eu vou para a direita. Se escolhes a direita, eu vou para a esquerda. Abrão, no fundo, coloca Ló perante uma escolha que implica mudança. E levantou Ló os seus olhos. O que é que Ló viu? Toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor. Atenção, isto devia ser uma coisa fabulosa. Eu tenho a certeza que se calhar em toda a terra, hoje em dia não existe sequer um espaço tão bonito como eram as campinas do Jordão. Para fazer uma parecença com o jardim do Senhor, ok, imaginem, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então, o que é que Ló fez? Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Aquele sítio fantástico. E partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ló aqui tomou uma decisão, que implicou mudança. Ele foi obrigado, vocês podem dizer, calma, mas ele foi obrigado pelas circunstâncias a tomar a decisão. Ele foi obrigado pelas circunstâncias a tomar a decisão. Mas a decisão que tomou foi voluntária. Ele podia ter escolhido a esquerda ou podia ter escolhido a direita. E isso foi ele que escolheu. O que levou a tomar a decisão foi forçado. Mas a escolha da decisão em si, se era Sodoma, neste caso as Campinas do Jordão, ou se era a terra de Canaã, foi voluntária. Ok? Expectativa. Vamos voltar atrás. Qual era a expectativa de Ló na escolha, na que procedia a mudança? A expectativa era fartura, abundância, tudo do bom e do melhor. Era isso que ele queria. O que é que ele queria abdicar? O que é que ele estava disposto a abdicar? Aproximando-se daquelas pessoas que lhe diz no versículo 13 deste capítulo, que eram pessoas más e grandes pecadoras, estava a comprometer a sua fé e a proximidade com Deus. Ele estava disposto a pagar esse preço. Irmãos e amigos, quando fazemos mudanças legítimas, mas que colocam em causa o nosso relacionamento com Deus, nós vamos nos dar muito mal. São más mudanças. Adão e Eva cometeram um erro numa mudança, que é não considerar a palavra de Deus. Ló cometeu outro erro, que é comprometer a sua alma, aproximando pessoas que não interessavam. Vendeu-se completamente. Nós também fazemos isso muitas vezes. Não é só Ló, não é só Adão e Eva. Aprendamos com eles. Poderão perguntar, e esta é uma pergunta importante, uma pequena rasteira: e se Ló tivesse escolhido Canaã, o outro lado? Abrão tinha ficado numa circunstância complicada. Não. Porque eu já estive a estudar o assunto, e aquela terra, e as campinas do Jordão eram muito vastas. O problema de Ló não foi ter escolhido as campinas do Jordão, porque senão Abrão não tinha colocado essa questão, porque Abrão não estava disponível também para ir para as campinas do Jordão. O problema é que ele armou as suas tendas até Sodoma. Porque havia espaço, muito espaço nas campinas do Jordão para ele pôr as tendas e ficar ainda assim longe de Sodoma. E beneficiar daquele fantástico paraíso. Abrão foi abnegado. Abrão podia ter escolhido o melhor para ele, não escolheu. Não havia nada errado com as campinas do Jordão. As campinas do Jordão eram fantásticas e Abrão desejava. Se calhar até a família dele ficou chateada. Oh, Abrão, tu, por favor, tu não escolheste as campinas do Jordão porquê, homem? Tu estás doido? Tu foste dar aquela primazia ao Ló. O problema não era as campinas do Jordão. O problema foi que ele esticou as suas tendas até às entradas de Sodoma, justamente porque se queria identificar com o sistema de valores de Sodoma. E isso é que é o mal. Quando nós, como crentes, queremos viver dois mundos, queremos estar na igreja, ser espirituais e queremos também viver uma vida do mundo, identificando com as coisas do mundo. Nem somos carne, nem somos peixe, e pior que isso, as consequências são nefastas. Assim como as consequências de Adão e Eva foram péssimas, toda a gente sabe como é que acabou a história de Ló. Portanto, segundo exemplo de mudança voluntária, má mudança, pelas aquelas razões que eu acabei de citar. Terceiro exemplo de mudança voluntária, mas uma boa mudança. Eu cito, segundo livro das Crónicas, 14, 2 a 7. Rei Asa
Fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. E depois explica o que é que ele fez. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, quebrou as imagens, cortou os bosques e mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. E edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. O rei Asa, quando assumiu o controle do reino de Judá, ele fez uma coisa, a primeira coisa que fez foi destruir os bosques, foi destruir a idolatria. Qual era a expectativa dele? É desta mudança, no fundo, de arrumar a casa, voltar a pôr o povo em conexão com Deus. Voltar a pôr Judá outra vez próxima de Deus. O que é que ele tinha que abdicar? A mudança implica expectativas e abdicar. E ele teve que abdicar, e nós não imaginamos a pressão de toda aquela gente que vivia da idolatria, que não seriam poucos, e que lhes fez seguramente a vida negra durante muito e muito tempo. Ele não se importou com essas pessoas, não se importou com a pressão que isso poderia causar, ele abdicou de tudo isso. Mas pensou na vida espiritual e na alma. Foi isso que ele pensou. Conclusão: quando nós fazemos mudanças pensando na melhoria do estado das nossas almas e do estado das almas da minha família, das nossas famílias, Deus dá-nos essas melhorias, Deus dá-nos essas bênçãos e muitas vezes dá-nos as bênçãos materiais que nós não pedimos. Sabem porquê? Porque nós lemos aqui neste versículo que depois de Asa ter feito isso, ter removido, Deus deu paz. E a paz que Deus deu permitiu que ele fortificasse as cidades todas sem haver o perigo de haver uma guerra iminente. Ele não pediu a Deus paz, ele não foi reconstruir os muros, que até precisavam, ele pôs as coisas na prioridade certa, remover os altos, remover a idolatria, pôr o povo em conexão com Deus. E Deus deu-lhes paz, e a paz permitiu que ele pusesse outra vez a cidade como deve de ser. Deu-lhes bênçãos materiais. Duas conclusões importantes sobre as mudanças voluntárias. Ok? Terminamos os 3 exemplos de mudanças voluntárias. Primeira, nós quando fazemos mudanças fora da vontade de Deus, as consequências são sempre piores do que o que pensamos. Sempre. Quando fazemos mudanças dentro da vontade de Deus, as consequências são sempre melhor do que alguma vez pensámos. Quando fazemos mudanças fora da vontade de Deus, as consequências são sempre piores. Adão e Eva nunca imaginaram o que aconteceu. Ló nunca imaginou o que aconteceu. Asa, ele não estava à espera do que aconteceu. Ok? Primeira conclusão. Segunda conclusão. Quando as mudanças exigem sacrifícios das nossas convicções e valores, as mudanças não devem ser feitas. Veja o caso de Ló. Implicou vender-se, abdicar dos seus valores, abdicar das suas convicções. Não devem ser feitas. Devemos estar quietos. Voluntariamente ficar quietos. Mudanças forçadas. Vamos agora partir para o outro ponto. Sim, porque muitas vezes as mudanças batem à nossa porta do género: atenção, prepara-te porque vem a caminho uma. E é forte. Como agir nessas alturas? Bem, nestas alturas não depende de nós fazer o cálculo do que temos a abdicar ou da expectativa, e não há tempo para isso. Cabe-nos a nós é a reação. O que depende de nós é a reação. Não depende de nós a decisão, depende de nós a reação. Eu vou-vos dar um exemplo de uma mudança forçada, que é uma boa reação, que é o exemplo de José. O irmão Carlos há um tempo atrás falou sobre José, e eu vou-vos citar trechos da vida de José em que se percebe que ele teve uma boa reação face a mudanças forçadas. A primeira mudança que lhe foi colocada na vida de José está em Gênesis 37, 28. Eu cito: passando depois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José na cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Por outras palavras, José foi lançado na cova pelos irmãos porque tinham ciúmes dele, e depois já tiveram a coragem de pegarem José e venderam os mercadores. Querem um exemplo de mudança forçada? Isto é uma mudança forçada. Quem é que está à espera de ser tirado por uma cova pelos próprios irmãos e a seguir ser vendido por eles? Isto é uma mudança forçada. O que é que nós lemos da Bíblia face à reação dele? Por enquanto, nada. Segunda mudança forçada. José foi vendido pelos mercadores a Potifar. Eu cito: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o tinham levado lá. Aqui nós vemos a primeira reação de José.
Não existe revolta, não existe amargura, mas existe o seguinte: o Senhor estava com ele e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. É como se ele estivesse em paz. É como se o mundo dele estivesse a ruir, mas ele estivesse em paz. E sabem, na minha opinião, este é o melhor segredo para nós lidarmos com mudanças forçadas. É impossível nós percebermos tudo o que bate à nossa porta. Há coisas que batem à nossa porta que nós só vamos perceber anos mais tarde, ou se calhar nunca iremos perceber. Mas virar-nos contra Deus é estar a interromper o processo que a mudança tem para nós. A mudança muitas vezes quer-nos de ensinar coisas muito importantes. E um ato de revolta a meio do processo de mudança pode estragar tudo. Pode comprometer a mudança e pode comprometer a coisa boa que a mudança pode nos trazer. Quer dizer, vamos sofrer em vão. E José percebia isto. E a prova disto é que o Senhor continuava com ele. O Senhor estava com ele. O Senhor o abençoava em tudo o que ele fazia. Agora, há pessoas que podem perguntar: David, estás a trocar as coisas. Porque estás aqui a ler é que o Senhor estava com ele. Mas nós não lemos que José estava com o Senhor. Não. José estava com o Senhor. E a prova disso é quando ele foi tentado mais tarde, para adulterar com a mulher de Potifar. Sabe o que é que José respondeu a essa mulher? Como, pois, faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Acham que o homem que estivesse revoltado com a vida de mal com Deus, responderia isto perante uma tentação? Ele estava em sintonia com Deus. É sinal de que perante mudanças forçadas deste calibre, que são horríveis, é possível continuar em sintonia com Deus. Ele estava. Terceira mudança forçada. Como se não bastasse, ele foi acusado injustamente de ter adulterado com aquela mulher. Não o fez, ele tinha fugido dela. Então ele foi colocado na prisão pelo marido dessa mulher. E o senhor José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e assim esteve ali na casa do cárcere. Vemos aqui uma murmuração ou um queixume? Não, nós lemos aqui, novamente, em Gênesis 39, que o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Finalmente, quarta mudança. Ele, depois de ter resolvido um sonho enigmático de Faraó, ele foi colocado no segundo lugar da hierarquia do Egito. E o resto da história, um dia mais tarde podemos falar, porque é fantástica. E eu vou citar este versículo que diz isso. Tu estarás, e Faraó a falar para José, tu estarás sobre a minha casa. Aliás, antes disso, o que levou isto foi uma série de outras histórias. Ele chegou ali porque, entretanto, conheceu certas pessoas que sabiam que ele tinha capacidade para adivinhar e para ler sonhos, essa capacidade concedida por Deus, e mais tarde, Faraó estava com um problema muito sério, não conseguia solucionar um sonho, e uma dessas pessoas lembrou-se: atenção, dos meus pecados me lembro eu, dizia ele, eu tenho alguém que eu conheço que consegue resolver o teu problema, Faraó. E foram buscar o José, e o dito José estava completamente, se calhar não estava à espera de nada, e não é que o José conseguiu solucionar este problema, este dilema, e em compensação, Faraó mudou o rumo da vida de José e pegou nele numa prisão para o segundo lugar na hierarquia do Egito. Falar nisso, eu descobri há dias, descobriu-se, eu não descobri nada, porque o diabo é muito astuto, e se já repararam que no Egito não há quase referências nenhuma às personagens históricas bíblicas. Porquê? Porque eles fizeram propósito para as apagar. Mas descobriram umas inscrições ao lado de uns celeiros muito antigos, onde se punham muito trigo e muito cereal, que tudo indica pela datação que seria onde um dos que onde teriam sido armazenados todos este alimento nesta altura em que José vivia. E há lá uma expressão muito engraçada que é Yosef Nafanea, que segundo os tradutores é José. Não conseguiram apagar essa, ok? Mas mesmo que não tivesse tradução nenhuma, nós queremos que José existiu. E houve uma vez, eu não me esqueço, foi o pai da Dora que disse, e eu nunca mais me esqueci, que está escrito que, como é que foi? Que a baleia engoliu Jonas. Mas se tivesse escrito que Jonas engolisse a baleia, eu também acreditava. Fé é isto, irmãos. Fé não se explica. Fé é aquilo que Deus diz. Mas é importante também ver coisas históricas. Dá-nos algum gozo. A mim, pessoalmente, dá-me algum gozo. Portanto, mais mudanças forçadas eu poderia citar da vida de José. Eu não vou citar. Mas o que eu queria destacar é que nós vemos nele, em José, algo fantástico para nós. Uma reação calma, de confiança, de dependência em relação a Deus. E em contrapartida, Deus ia abençoando José em tudo o que ele fazia. Nós não lemos que José tivesse a gostar. Aliás, há um versículo que até José diz, quando estava na prisão, tu vê lá se falas com alguém, quando estiveres lá na corte, e se me tiras daqui. Ele não gostava de estar lá. Ele não era masoquista. Ninguém gosta de estar na prisão. Ele pediu e intercedeu para sair de lá. Mas não vemos que isso seja sinal que ele estivesse descontente ou que estivesse a culpar Deus por isso. É diferente. Mudanças forçadas, mudanças voluntárias, estamos falados. Vou terminar falando sobre algo que é muito importante e é muito curto.
Na mudança, e retenham isto, na mudança o processo é mais importante que o produto. Na mudança o processo é mais importante que o produto. Eu vou-vos dar um exemplo. Abraão, eu cito, o Senhor chegou-se ao pé de Abraão e disse-lhe assim: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abdica tudo o que tu tens e segue-me. E far-te uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e maldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, talvez foi o homem da Bíblia que experimentou mais mudanças. Ele experimentou mudanças atrás de mudança atrás de mudança. Os sonhos, a carreira, os desejos, os projetos de Abraão eram os projetos de Deus, não eram os projetos de Abraão. Até o nome do coitado foi mudado para implicar o grau de mudança, a profundidade de mudança. Ele deixou de se chamar Abraão para Abraão. Portanto, até o nome dele foi mudado. Deus mudou o nome dele para justamente explicar, no fundo, transmitir-nos que aquilo era um exemplo de mudança. No entanto, há um espaço enorme entre o dia em que foi feita esta promessa que eu citei e um dia que ele teve um filho. De dias passaram a semanas. De semanas passaram a meses. De meses passaram a anos. De anos passaram a décadas. E a promessa? E aquele homem dedicou-te tudo. Onde é que estava a promessa? Abraão continuava sem descendência. Qual é a atitude de Abraão? Faça isto. Gênesis 15:6 eu cito. Abraão cria no Senhor. Não passou uma semana e nós nos queixarmos. Nunca mais responde Deus. Passaram décadas. E Abraão cria no Senhor. Quando se tornou evidente que era impossível Abraão ter filhos, então Deus deu o filho a Abraão. Mas só quando se tornou evidente que era impossível, humanamente falando, que ele o tivesse. Para quê? Para que a glória fosse sempre de Deus, não dele. Ok? Mas só aí. Deus agiu. Mas o que eu queria destacar nisto tudo é que Abraão, durante este processo, estava sendo transformado sem dar por isso. Este processo de espera gerou nele um processo de mudança contínuo na sua alma. Processo, mais do que o produto. E sem dar por isso, e no timing certo, Deus agiu. Quando Deus chama alguém, Ele exige confiança, Ele exige dependência. Nunca nos esqueçamos disso. E Ele chama-nos, e atenção, para um processo de vida. Ele não nos chama para uma forma de vida. Ele chama-nos para um processo de vida. Muitos há que morrem achando que as suas vidas até nem foram nada de especial. E quando chegarmos à glória veremos como as suas vidas tiveram um impacto fantástico, porque nesse processo de mudança impactaram outros com coisas simples como meros atos. Eu podia-vos dizer que o George Muller converteu-se quando viu um homem de joelhos a orar. Esse homem não falou, esse homem não pregou, esse homem não deu o seu testemunho, esse homem pôs-se de joelhos e orou. Se calhar estava num processo de agonia por um problema que Deus tinha colocado em cima e que o obrigou a pôr-se de joelhos e a orar. Quantas vezes são atos nossos que impactam a vida dos outros? Mas é o processo de mudança que é importante. Porque Deus está em cima da torre e vê tudo o que se passa. Nós não vemos. É um processo. E como processo que é, nunca nos esqueçamos, é o processo que importa, não é o produto. E como processo que é, não é livre de dores de mudança. As dores de mudança. E as dores contribuem para o processo de mudança que Deus deseja para nós. Então eu vou terminar com uma citação que fala sobre as dores de mudança. Eu citei Jim McCagan do livro The God of the Towel e eu vou citar isto. E termino com isto. Sobre as dores de mudança. Sabem porquê? Porque talvez o grande obstáculo que nós mudemos sejam as dores de mudança. Lá está o que temos que abdicar. Que no fundo é sintetizado pelas dores de mudar. Quando perdemos o medo de mudar e perdemos o medo das dores de mudança e percebemos como as dores de mudança são positivas, nós se calhar vamos ter mais vontade em fazer mudanças que precisamos. Ok? Por isso é que eu quero terminar com isto. Eu cito. Quando dizemos que o sofrimento e a morte podem ser redentores, nós não estamos a dizer que eles são agradáveis ou suportáveis. Nós não estamos a dizer que os que sofrem não estão em agonia. Não. Estamos afirmando a nossa confiança de que Deus não permitirá que enfrentemos qualquer coisa sem o privilégio da mesma contribuir para o nosso bem. Eu vou citar de novo. Não. Estamos afirmando a nossa confiança de que Deus não permitirá que enfrentemos qualquer coisa sem o privilégio da mesma contribuir para o nosso bem. Ele não permitirá que o sofrimento seja sem sentido, mas com a nossa permissão, atenção, com a nossa permissão, depende de nós, forçá-lo-á, ao sofrimento, a ser o solo no qual as coisas como compaixão,
solidariedade, coragem e serviço poderão crescer progressivamente. Irmãos, ganhemos coragem para mudar. Percebamos que as mudanças são voluntárias. Quando são voluntárias, tomemos decisões de acordo com a palavra de Deus, não comprometemos os nossos valores e primeiro tratamos as coisas espirituais e Deus poderá dar-nos a graça de nos dar as coisas materiais que precisamos. Quando elas forem forçadas, façamos como José, quietinhos, sossegados, confiantes. Ok? E Deus vai operar no timing certo. Deus pode virar o nosso rumo. E nesse processo todo, preocupemos-nos de uma coisa. Mais do que o produto é o processo. E o processo tem dores. Mas durante esse processo de dores, há muita coisa boa que pode nascer. Que o Senhor nos abençoe.